Olá, fala Victor, Bárbara, todo mundo entrando. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje num horário um pouco mais tarde do que nós costumeiramente fazíamos. Então chama mais gente aí, vamos aproveitar esse horário para que mais pessoas participem, mais pessoas tenham contato aí com esse tema que a gente vai abordar hoje, sobre o Janeiro Branco. Nós vamos mostrar a importância sobre essa questão da conscientização quanto a nós cuidarmos da nossa saúde mental. A importância disso, a relação disso com a qualidade de vida. Então aproveitem esse tempinho enquanto o pessoal vai entrando, enquanto as nossas doutoras, nossas psicólogas vão entrando também aí para participar. Vão indicando para o pessoal para também participar aí com a gente e poder interagir também. Mandem perguntas aqui embaixo no chat, mandem algumas observações que a gente vai estar tentando captar algumas coisas aí junto com vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live com a equipe da Susan Clean. Fernanda já está aqui, a postos. O pessoal está chegando. Já vou aceitar, Fernanda. Vamos lá. Ó o Renatão. Boa, Renatão. Vamos lá. Vamos aceitar então aqui a Fernanda já para participar. Então, vamos lá, pessoal, só para dar uma introdução aí ao tópico. Hoje nós vamos estar abordando aí, junto com mais outras colegas da nossa clínica, eu, junto com a Fernanda, Raquel e a Marcela, também psicólogas que também trabalham lá na Susan Clean, compõem a equipe da Susan Clean, da parte do corpo clínico, na parte de psicologia. Nós vamos estar abordando aí com vocês um pouco sobre o Janeiro Branco. Elas vão estar também transcorrendo um pouco sobre o porquê do escolher esse mês para falar sobre a saúde mental. Nós vamos estar discutindo um pouquinho aqui o porquê dessa necessidade de se conscientizar as pessoas sobre cuidar da saúde mental delas. Nós vamos ver por que ainda é importante ter essas campanhas, assim como o Setembro Amarelo e algumas outras. Por que também é necessário o Janeiro Branco? Nós vamos estar observando isso daí junto. E além disso, também vamos ver de que formas já agora, desde já, você já pode estar observando sinais, situações que indicam que você precisa estar se atentando mais à sua saúde mental. Tá? Então isso nós vamos estar aqui abordando e discutindo um pouquinho. Para começar, nós vamos chamar aqui a doutora Fernanda. Ela vai estar participando aí com a gente nesse primeiro momento. Depois a doutora Marcela. Por último, a doutora Raquel. Eu vou estar chamando aqui a Fernanda para participar com a... E não esqueça, aproveita para mandar as perguntinhas aí, tá bom? Algumas pontuações, observações. Oi, Olá, Fernanda, tudo bem? eu tô bem, Douglas, e você? Tudo Prazer estar ótimo, aqui. Tá me vendo bem? Tá maravilha. me ouvindo? Perfeitamente. O pessoal estava com saudade de você, viu? Você não participou da outra. Ah, Com boas é. cobranças para que você estivesse nessa, viu? Não, com certeza. E é um prazer imenso estar aqui. Boa noite a todos. Que todos possam aí se atentar um pouquinho a essa mensagem que a gente vai estar trazendo hoje. A nossa primeira live aí da Susan Clean, né? Logicamente tinha que ser com a equipe da psicologia, né? Para abrir tudo isso. Mas assim, Douglas, até por ser esse tema, né, que nós vamos estar abordando, eu queria primeiro abrir um parênteses aqui de atenção. Para você ter uma ideia, olha, existem 193 países. Desses 193 países, o Brasil está em primeiro lugar em transtorno de ansiedade. E quinto lugar na depressão. Então, se a gente pensar assim, num número tão grande, né, de quantidade de países, nós temos os primeiros.
é algo realmente assim para a gente falar, opa, algo tem que ser feito. E mais do que ninguém, nós da área da saúde, principalmente, né, nós que cuidamos dessa parte da saúde mental, podemos estar aqui representando também tantos colegas e tá abrindo, né, esse alerta, tá trazendo esse alerta para todo mundo. Queria agradecer a Raquel, essa nossa parceira de equipe que sempre faz, né, esses movimentos aí, vai trazendo a gente para poder falar um pouquinho. Então, eu abro falando o que é o Janeiro Branco, né, depois de trazer esse alerta sobre o nosso país estar em primeiro e quinto lugar. O Janeiro Branco, ele surgiu em 2014, por um grupo de psicólogos de Minas Gerais, já com esse intuito de poder conscientizar, falar, olha, vamos fazer algo, a gente precisa fazer algo pela saúde mental do nosso país. Então, se criou o Janeiro Branco. As pessoas perguntam, né, por que Janeiro Branco? Culturalmente, nós, brasileiros, né, eu acredito que isso no mundo também, a gente termina o ano, né, já com aquela, querendo encerrar um monte de coisa e com aquela questão, nossa, vai iniciar janeiro, eu quero começar, quero arranjar um novo emprego, um novo amor, né, quero terminar isso. Tudo novo, né? Tudo novo, né, a gente quer tudo novo. Então, eles vieram com essa proposta do Janeiro Branco no gancho dessa questão cultural que nós temos, de achar que o mês de janeiro se pode começar algo, né? Uma proposta tanto no âmbito profissional quanto no âmbito físico. Quantos que não falam, né? Eu vou começar uma academia, começar o ano, quero começar uma academia. E o branco simboliza uma página em branco, com o intuito de você escrever ou reescrever a sua história, de algo que já não vem bem, que já não está, né, bem, e você poder começar algo novo, escrever algo novo. Então, essa é a proposta do Janeiro Branco, da conscientização da saúde mental, da nossa saúde mental. E eu penso assim, né, Douglas, você pode até confirmar isso, quantos pacientes que não chegam para a gente e muitos, assim, receiosos, né, no primeiro contato com o psicólogo, é a primeira vez que eu estou vindo, a família achou que eu precisava, ou alguns vêm até com receio de contar para a família que está procurando ajuda, por vergonha. Sim. Porque existe um preconceito tão grande ainda, né, na questão do que envolve saúde mental. Quando se fala em saúde mental, em questões relacionadas a isso, na ansiedade, na depressão, o que as pessoas pensam? Que é frescura, muitas vezes, que não tem nada a ver, que depressão não é uma doença, que a ansiedade não pode se transformar num transtorno, numa doença também. Então, existe, né, infelizmente, o preconceito em relação a isso, e a gente tem que ir quebrando isso, porque existe, sim, tratamento, e precisa haver um cuidado. Urgente, então, primeiro, né, a conscientização, não só da área da saúde, da gente poder trazer, né, dando essa abertura para mostrar que isso existe e que existe tratamento, mas também das pessoas poderem ir chegando até a gente e buscando ajuda, não é? Sim, sim. Essa questão de muitos chegam no atendimento com esse receio, geralmente a gente vê aquelas falas assim, foi meu médico que mandou eu vir. Aí você fala, tá, que médico? Né? Foi o gastro. Aí o outro, foi o ortopedista, que ele falou que essa dor aqui deve ser, não tô com nada. Aí, assim, sempre tem alguém que viu a necessidade. E eu acho que o legal é enfatizar que a ideia do Janeiro Branco é justamente isso. Não espere um médico, na hora que você está bem mal por algum outro motivo, indicar para você ir. Será que você já não tem alguns sinais, algumas coisas que podem, né, já pode estar ali ajeitando, engatilhando
para poder ir procurar uma ajuda? Eu acho legal, por exemplo, assim, todo mundo fica pensando, quando a gente enfatiza essa questão de saúde mental, tá todo mundo pensando assim, alguma depressão, eu só tenho que ver se eu tô com ansiedade, se eu tô com uma doença, uma psicose, esquizofrenia, todo mundo já vai pensando nas doenças, pipocando. Uhum. Só que quando a gente está falando de saúde mental, é o começo de algo, é para cuidar antes que chegue em outra etapa. Por exemplo, quantos aqui que estão participando, que talvez naquele dia de maior estresse, maior nervosismo, impaciência, no final do dia não estava com aquele estômago queimando, doendo, dor de estômago, tudo que eu comi hoje fez mal. E aí a pessoa bate aonde? Vai lá no gastro. Vai lá no gastro, chega lá o médico, tá tudo bem. Daqui a pouco ele fala, você não acha melhor? Como que é a sua rotina? Aí a pessoa começa, não, eu acordo às 5, depois às 7 horas já fiz isso, às 9 eu fiz isso, às meio-dia fiz isso, pulo o almoço, vou direto pro café da tarde, chego em casa, talvez eu janto, senão eu como um lanche, e é uma correria, busco o filho, volto e faz isso. Aí, opa, isso aí tá uma correria. Você não acha melhor você passar com psicólogo? Eu passar com psicólogo? Não tem problema na cabeça. Mas aí que tá o ponto, não é de ter problema na cabeça. É isso que é a questão da saúde mental. A gente cuida da saúde mental que evita, às vezes, um monte de outros problemas de saúde. Né? Então, a gente sabe, o nosso corpo somatiza muita coisa. O que acontece na parte mental, emocional, vai pro corpo. Ele sente de alguma forma. E aqui, é isso que a gente quer conscientizar as pessoas. E aí a gente vai estar até falando, durante a live, sinais, né? O que a gente pode já ir sinalizando para a pessoa, que ela já pode ir observando e falar, olha, por causa disso aí eu acho que é melhor eu procurar uma ajuda, fazer um acompanhamento. E isso é uma das propostas, né, do Janeiro Branco. Sim. O preventivo. Então, não esperar chegar a um ponto de realmente ter virado, né, ter somatizado tanto que realmente pode começar com uma dor de estômago e essa dor de estômago evoluir para algo mais sério. Sim. Pode começar com uma dor, né, muscular e isso também virá para algo mais sério e que começou muito antes, né? Muitas vezes quando a gente pergunta para o paciente, mas quando que você se recorda de sentir, né, de começar a sentir, aí ele vai puxando na memória, nossa, desde quando eu era criança eu sou assim. Desde a minha adolescência eu sou assim. Então, o porquê, né, de esperar? Então, vamos estar aberto a buscar ajuda, mesmo que num sinal... Outra fala muito comum. Eu acreditei que eu dava conta. Eu achei que eu ia conseguir resolver isso sozinho, né? Super poderoso. E fala, nós estamos aqui, a gente estudou para isso, né? Para poder estar aqui, ajudando e acolhendo e tentando junto com vocês identificar o que está acontecendo. Então, o trabalho de prevenção é muito importante para que realmente não evolua para algo mais sério. Sim. Por exemplo, assim, talvez muitos aqui já tenham percebido, notado algumas vezes durante a semana, aqueles dias que falam assim, olha, eu não consegui dormir. Deitei, mas a cabeça não parava. Mas aí eu percebi que era assim, cansaço, eu estava muito cansado. Então, mas se está cansado, era para dormir então, né? Se estava cansado, se mesmo cansado, a mente não desligou, não descansou, não parou, tem um quezinho a mais. Tem que observar o que pode ser esse a mais. E além disso também, a gente tinha falado isso em outra live, sobre aquele medo, aquele receio que a pessoa tem de, eu vou lá, vou bater na sala da psicóloga, do psicólogo e vou ter que ir pro psiquiatra. Já vão me tacar medicação. Não, talvez não. Talvez, como a doutora falou, se é feito o trabalho preventivo, talvez não vai chegar na proporção de necessitar de medicações, talvez mais fortes, para conseguir descansar melhor, se alimentar melhor, ter uma rotina melhor, talvez não. Talvez avaliando ali, até a doutora Raquel colocou ali no comentário, o pessoal talvez fala assim, mas eu vou lá só para ficar batendo papo. Não, na conversa, muita coisa vai ser identificada que talvez a pessoa nem tenha noção. Nós, terapeutas de fora, a gente vai ter uma visão muito mais ampla. A pessoa está ali só falando,
talvez nem ela perceba o que ela está falando. Ela só está relatando, vai relatando, tem um monte de coisa para colocar. A gente está ali de fora, treinado, Sim, preparado para poder fazer essa escuta ativa. É uma escuta que vai vir com conteúdo depois. Né? A pessoa não precisa sim. ficar com aquele medo de, eu vou lá só ficar batendo papo. Então, como a Carolzinha aqui colocou, né? No meu caso, eu procurei o neuro para ver o que realmente estava acontecendo comigo. Sim, E no fim era uma crise de ansiedade. Então, você vê, né, muito como comum isso. é muito comum de acreditar realmente assim que pode ser algo do físico e tá aqui na saúde mental. Então, Douglas, Isso. eu penso que nós, assim, como profissionais, e muito bacana esse grupo de Minas ter iniciado esse projeto do Janeiro Branco e a gente consolidar cada vez mais isso, né, para trazer essa conscientização mesmo do quanto Uhum. é importante esse trabalho preventivo e não deixar de procurar e deixar de lado o preconceito, de Sim, buscar ajuda. Aquela velha frase, né? Ai, psicólogo e psiquiatra são médicos de loucos, de né? De louco. doidos. É. Não, tirem isso, porque se todos entendessem a importância, né, real Uhum. de buscar essa ajuda e do nosso trabalho ali, poxa vida, A gente quanta não ia coisa caber, seria a gente ia evitada. ter que trabalhar de domingo a domingo direto, né? É, Das 8 à meia-noite. com certeza. Eu vou Ai, introduzir então agora na conversa aqui a Marcela, e aí a gente vai transcorrer um pouco mais sobre isso. Até um ponto que depois eu vou estar abordando é justamente isso, assim, a importância que às vezes as pessoas dão, consegue se gastar dinheiro com outras situações para tentar amenizar esses sintomas, mas talvez não prefere não gastar com, eu não vou ficar gastando com terapia, fazendo atendimento, não vou ficar gastando com isso aí não. Eu vou lá pro shopping, eu vou ali uhum, comer, eu vou fazer tal. E o problema continua ali, né? E aí a gente vai abordar um sim. pouquinho. Eu vou chamar agora a Marcela para isso. Mas, primeiro, agradecer a Fernanda. Obrigadão, viu, Fernanda? Imagina, Pela vou estar excelente aqui ajudando a participação. responder as perguntas aqui do Manda bala, que pessoal. o pessoal gosta de participar, viu? Aproveita. Isso, e participem mesmo. Obrigada, Douglas. De Obrigada a nada. todos pela participação. Valeu, doutora. Só retirar aqui a doutora. Pessoal, agora a gente vai dar sequência chamando aqui a doutora Marcela. Deixa só a Fernanda. É só você sair, ô, Fernanda. Solicitar para sair. Tá, deixa eu ver aqui, que você sabe como eu sou nessa tecnologia, né? Tranquilo. Como que eu solicito aqui, Douglas? Como se você fosse sair da live mesmo. Tá, Porque aí foi. Agora eu vou chamar aqui a doutora Marcela para estar participando com a gente. Pessoal, continua mandando aí as suas observações, situações que talvez vocês também tenham vivenciado, que levaram vocês a iniciar a terapia, para que as pessoas percebam que muitas vezes foi um detalhe simples que motivou vocês a procurarem um atendimento. E agora estamos aqui com a doutora Marcela. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Douglas. Boa noite a todos. Quero agradecer, né, a Susan Klein por essa oportunidade, por valorizar o trabalho da psicologia, né, assim, a importância da campanha Janeiro Branco, Sim. a equipe de psicologia, que, né, a interação da equipe é muito bacana, e a Raquel, que sempre faz esse movimento, né, colega Raquel sempre faz esse movimento para unir Motivando a aqui. gente, para motivar a Sim. gente para as lives. Então, muito obrigada. E aí a gente, né, já foi abordando um pouquinho sobre esse histórico do que motivou a criação e a utilização do mês de janeiro, né, para iniciar essa conscientização sobre a questão da saúde mental. E aí eu acho bem legal lembrar que quando se utiliza essa palavra conscientizar, é como se nós estivéssemos tornando algo, tornando sabido pelas pessoas, fazer as pessoas saberem de algo. Então, eu quero conscientizar, eu quero que as pessoas saibam de algo.
E esse algo é justamente isso que a gente começou a abordar, né? Que existe a real necessidade de se cuidar da saúde mental. As pessoas precisam saber disso, se conscientizar disso. Não só deixar lá naquele campo do planejamento, não, deve ser bom, deve ser... Não, é importante, é necessário, do mesmo jeito que a gente faz o check-up com o cardiologista, eu faço check-up com o endócrino, vai lá no GO, todos os profissionais, e o psicólogo. Ir lá fazer um check-up. Será que tá tudo bem? Poxa, foi um ano difícil, 2020, complicado, e agora? Eu tô sentindo que não tô 100%. Faz um check-up psicológico, passa com um terapeuta, analisa alguns pontos, e aí, o que a doutora também observa que é legal de a gente abordar principalmente nesse período, em janeiro agora, que já está começando o ano? Sim. Bom, vou trazer uma fala sua da nossa última live de dezembro, que assim, né, me chamou bastante atenção quando você falou assim, se é uma gripezinha, se é uma dor de cabeça, a gente trata em casa com um chazinho, né, assim, a gente dá um jeito, mas de repente é uma pneumonia, e eu não sei que é uma pneumonia, né, então os dados que a Fernanda trouxe são alarmantes, né, assim, esses números, e da gente prestar atenção, saúde mental é essencial, né, assim, é essencial para tudo, né, e muitas vezes essa busca pelo sintoma, né, que você descreveu, o paciente vai em um especialista, tem um sintoma, cuida pontualmente, o sintoma vai passeando e a pessoa não se dá conta. Quantas vezes a gente recebe o paciente em consultório e com essa fala, né, eu tô porque o médico me encaminhou. E aí, me conta da sua rotina, me conta um pouco da sua história e como eu posso te ajudar, né? Na escuta ativa. E acho que todos nós já escutamos, mas eu vou ter que vir aqui toda semana? Né? Assim, eu vou ter que tirar esse tempo, né, para cuidar de mim, né, assim, toda semana. Então, acho que é importante a gente falar de prevenção. A Raquel fala bastante de prevenção, né? Que psicologia não cuida só da doença. E eu acho isso bem bacana. O nosso conselho, esse mês todo, vem trabalhando a ideia de saúde mental de janeiro a janeiro. Né? Assim, a importância da campanha Janeiro Branco, mas o Conselho Federal de Psicologia tem uma campanha esse ano que fala saúde mental de janeiro a janeiro. Eu achei bem bacana, porque não é algo que a gente pode falar só agora. Né? Assim, é num todo, é o ano todo. A gente precisa cuidar. E aí você falou, assim, onde que a gente presta atenção, né, para não chegar a adoecer, para buscar ajuda só quando já está no limite ou passou do limite. Penso que, assim, se conhecer um pouquinho mais e observar qualquer alteração, qualquer exagero. Então, alteração, o nosso corpo fala. Alteração no padrão de sono, alteração no padrão de alimentação, no padrão de humor, né, assim, a irritabilidade. Passou. Ou a sensibilidade, ou a sensibilidade extrema, né? Assim, algo que não é do seu perfil, padrão de comportamento que vem sendo alterado, e muitas vezes é difícil para a pessoa perceber. Quem se dá conta é o familiar que mais conhece, é alguém que convive, então é escutar e nesse momento buscar ajuda, não deixar que isso cresça para se tornar algo que é patológico. Sim, e até eu falei um pouquinho sobre esse tema e até é legal a gente entrar de novo. Sobre o grau de importância que as pessoas talvez dão para investir na saúde delas, né? Então as pessoas até gostam de glamourizar bastante isso, né? Investe em você, investe em você mesmo e tal. E muitas vezes as pessoas desmerecem um pouco e acham que não vale tanto a pena desprender ali de uma quantia, caso não tenha um plano de saúde, por exemplo, para cuidar dessa parte, achando que, não, eu vou ficar gastando dinheiro, gastando e não vou ver retorno com isso, vai saber lá quando que eu vou parar de fazer isso. E não é por essa via, né? Claro, existem inúmeros locais que a pessoa pode procurar para tentar iniciar esse atendimento, os mais variados valores aí. Existem as opções de atendimentos gratuitos, né?
algumas universidades oferecem um atendimento gratuito, algumas outras instituições também oferecem. A pessoa querendo iniciar opções tem. Não, o fato de talvez, eu não vou poder gastar dinheiro esse mês com isso, não é o problema. Ela tem a opção de procurar essa ajuda, né? Inclusive, existem alguns grupos, alguns canais, né, na internet que costumam indicar esses locais, né, que prestam esse auxílio até de forma gratuita. O importante é a procura, é não esperar a situação chegar em uma proporção muito alarmante, né? Como a doutora mesmo falou. Começa ali com uma dificuldade para dormir, o apetite, o humor que está começando a ficar variando um pouco, deixar isso permanecer dessa forma. Noites mal dormidas causam inúmeros problemas de saúde, má alimentação, o humor variando toda hora também não é saudável, e assim por diante. A gente sabe aí a avalanche de coisas que podem vir nessa sequência. Como que a doutora vê também, por parte dos pacientes, a questão da aderência daqueles que arriscam? Olha, me convenceram, tá, eu tô aqui. Como que é a aderência para a maioria dos seus pacientes que chegam com essa postura? É muito sutil, né? Assim, mas é um retorno bacana, num sentido, muitas vezes não é num primeiro momento, Douglas. Então o paciente vem e fala, puxa, mas eu vou ter que vir toda semana, né? Então não dá para ser uma vez por mês, não dá para ser de vez em quando precisar. Mas a disponibilidade não é só a de tempo ou a financeira, é uma disponibilidade interna, né? Assim, porque muitas vezes sempre, existem questões que também são difíceis de acessar. Existem questões que muitas vezes, questões emocionais, que a gente quer deixar ali guardadinha, porque dói mexer, né? Assim, mas eu sempre falo para os pacientes que para organizar uma bagunça, primeiro eu preciso desorganizar, para ver o que me serve e colocar no lugar. Ver o que né? tem ali na bagunça, né? Isso. Então, havendo essa disponibilidade interna, a adesão é bem bacana. Existe a adesão, né? Então, acho que é importante a gente falar, trabalhar com essas campanhas, Janeiro Branco, o Saúde Mental de Janeiro a Janeiro, a gente tentar trabalhar essa questão da cultura, né? Assim, de buscar ajuda, não só no momento de um adoecimento, de ter isso como um bem essencial, do mesmo jeito que você trouxe a ideia do check-up psicológico, né? Eu vou ao ginecologista, eu vou ao clínico geral, vou fazer prevenção, vou ao dentista uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, fazer a prevenção. Então, ter essa cultura de ir ao psicólogo também, para ver se está tudo ok. Né, para ver se existe alguma coisa que precisa ser trabalhada, que pode ser ainda num ritmo de prevenção. Alguém colocou aqui, né, principalmente depois da pandemia. Sim, né, a gente sabe que os sites de busca por atendimento online, no último ano cresceram mais do que 100%. Né? Então, é um momento em que a gente sabe que a projeção, né, assim, das doenças que transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, existe uma projeção de crescimento também para os próximos meses, mas também é um momento em que as pessoas puderam parar um pouquinho, até uma rotina, né? Assim, eu sei que existem diversos cenários, mas puderam parar um pouquinho com a correria e olhar lá para dentro, e entender que sim, isso é importante, ter esse tempo de qualidade para mim. Assim como o autocuidado no dia a dia também é prevenção, também é saúde emocional. Né? Então, o que eu posso fazer como autocuidado? Né? Então, se conhecer um pouquinho mais e entender o que ele é prazeroso. Às vezes, algo simples, como o que eu gostava de fazer há alguns anos atrás. Né? Assim, será que eu não gosto mais de fazer isso, de ter isso como um hábito, como um hobby? Quando foi que eu parei de fazer? Né? Por que eu parei? Então, de repente, se dispor a resgatar, se dispor a experimentar, se dispor a aprender. Um tempo de qualidade não precisa ser todo o tempo de qualidade. A gente sabe que no dia a dia tem horas que a gente corre, tem horas que a gente está atrasado, tem horas que a gente está acelerado, mas precisa ter aquela hora que eu de fato tenho atenção no momento presente. Né? Assim, Sim. Pode concluir.
E se esse momento é algo pequeno, às vezes é um banho relaxante, às vezes é um momento de tomar um chá, Verdade. às vezes é um momento de cuidar de alguma coisa, de um pet, de uma planta, um momento, precisa ter esse momento que é seu. E muitas vezes parece uma coisa simples, e de uma certa forma bem simples, e às vezes a pessoa só consegue perceber essa simplicidade na terapia, no atendimento. Talvez ela fale assim, eu não vou falar isso daqui pro meu marido, pra minha esposa, pro meu amigo, pra minha amiga, pra minha mãe, pro meu pai, porque vão falar que é frescura, que é bobeira. Até parece, você toma um chazinho já tá bem, até parece. Pode falar lá com o terapeuta, não tem problema, não vai ter preconceito, não vai ter julgamento, e na hora que você perceber e talvez o terapeuta confirmar pra você que não, sim, isso daí talvez seja uma estratégia boa. A tranquilidade, o alívio de perceber que, ufa, olha, eu tenho as ferramentas na minha mão. Olha, não vou precisar fazer coisas, né, exageradas para conseguir um resultado legal. Olha, tá na minha disposição, tá à minha disposição. Né? Isso daí já vai ser muito satisfatório. Até aqui o Renato falou uma coisa interessante. O dinheiro investido em nós mesmos nunca é um mau investimento. E detalhe mais, além de ser um bom investimento para nós, reflete em outros. Por exemplo, muitos nessa pandemia, principalmente pais com os filhos em casa, quantas crianças não apareceram no nosso consultório? Olha, o meu filho está assim, está agitado, está acelerado, está impaciente, está irritado, está brigando, está xingando, eu não aguento mais. E aí tem muita gente que fala assim, eu vou levar meu filho no psicólogo, vai chegar lá, vai falar que a culpa é minha. E aí, na verdade, não é que a culpa é dos pais, mas talvez os pais não estão percebendo o comportamento deles, por exemplo, o estresse, a ansiedade que eles estão, o cansaço, às vezes, mental que eles estão, não estão conseguindo abarcar as situações dos filhos. E aí, de novo, o papel do terapeuta vai ser simplesmente sinalizar situações que passaram despercebido. Não é que vai ser, né, traz o seu filho para eu poder te culpar. Não, não é assim, né? Que também é uma outra situação que alguns evitam levar os filhos ou fazer o acompanhamento, né? Dar suporte aos filhos que estão fazendo acompanhamento por receio de, eu não vou lá só para ficar ouvindo o psicólogo falar que a culpa é minha. Não. Às vezes passa despercebido algumas situações com os pais que também, às vezes, até motivam eles a iniciar um atendimento, né? Sim. Muitas vezes, né, a gente escuta da mãe ou do pai, eu sei que a culpa é minha. Tem um comercial de TV que está no ar agora, que é muito bacana, que assim, mostra o isolamento, né, a pandemia, da ótica das crianças. Né? E a criança relata que assim, puxa, teve a montanha-russa, que é na televisão com a mãe, né? Teve o desenho, não teve a festa de aniversário, mas todo mundo veio pela chamada de vídeo. E eu lembrei do comercial porque até num atendimento uma pessoa me fala que assim, né? O adulto veio, estou estressado porque trabalho com brinquedos. E a perspectiva era de ter uma caída. E houve mais do que, assim, né, 100% de aumento. Então, é um convite para a gente pensar o estar presente e o dar presente, né, assim, e o relato dele é que, assim, na empresa teve um aumento de mais de 100% de vendas de brinquedo nos últimos meses. Né, e aí é bacana a gente pensar o estar presente. Né, assim, para estar presente com meu filho, para estar presente com a criança, eu preciso saber fazer isso comigo. Eu preciso ter atenção no momento presente e estar presente comigo, tempo de qualidade, para poder ofertar isso ao outro. Né? E muitas vezes a alteração, o comportamento da criança, a agitação da criança é um reflexo disso, do que está sentindo. Então, o terapeuta jamais vai julgar, vai acolher e juntos sinalizar alguns pontos. Juntos nós vamos perceber. É muito importante esses detalhes que, obviamente, como até o Rica Valero ali falou, todo mundo está sofrendo nessa pandemia. E realmente, sim, não é só falar assim, é só os profissionais de saúde lá. Todo mundo sentiu a pancada que foi 2020, né? Só que a questão não foi igual para todo mundo. E por isso que é importante uma observação de alguém de fora para tentar identificar quanto que essa pandemia, por exemplo, claro, às vezes tem situações de anos atrás,
Mas como que, por exemplo, na pandemia, muitas dessas coisas vieram à tona? Foi porque, será que no seu caso foi aonde? Foi no trabalho? Talvez não. Ah, foi em casa. Olha, foi na minha saúde física mesmo. E olha, foi na minha alimentação, na minha relação com meus filhos, em casa com a família. Aí que está o ponto principal. Porque, claro, como a doutora até enfatizou ali, a gente precisa refletir e buscar soluções para não adoecer. Talvez não é que a pessoa já esteja doente. Talvez não. Só está sinalizando. É aquela luz vermelha piscando. Está sinalizando, está sinalizando. Então, ainda dá tempo de cuidar. Ainda dá tempo de ir lá observar e sanar de milhões de formas diferentes, né? Mudanças de rotina, introdução de, às vezes, um esporte, uma academia, uma atividade manual, artesanato, um curso, N coisas pode fazer a pessoa ali ter aquela guinada para mudar ali o momento que ela está vivendo. Mas, claro, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um início, né? Quebrar um pouco desse bloqueio para se iniciar, quebrar um pouco esse bloqueio para dar a chance a um acompanhamento psicoterapêutico ali na abordagem que a pessoa achar melhor, que ela se sinta melhor, é primordial. Ela tem que dar, vamos dizer assim, o gostinho, sentir um gostinho, né? Sim. E pensar essas mudanças dentro do possível, né, Douglas? Porque muitas Sim. vezes, assim, também, né, a gente pensa, puxa, mas vai me indicar, então, começar uma academia, eu não tenho tempo, eu não tenho o orçamento para isso. Aprender alguma coisa nova, e aquilo, a gente pode começar, né, por um convite para todo mundo que está aqui. Qual é o momento do dia que te traz qualidade? No que você já tem. Às vezes basta o prestar atenção nisso. Né, assim, às vezes está em casa, está no seu dia a dia, né, e desacelerar já vai ajudar, e até abre espaço, de repente, para inserir o novo, que antes a gente fala, não cabe, eu não tenho tempo, eu estou sempre cansado, né, e a partir do momento que eu consigo desacelerar, e às vezes é essa ajuda que a gente vai, da melhor forma possível dentro da abordagem que a pessoa se identifica, mas que a gente vai ofertar, é que a pessoa consegue se abrir um pouquinho mais. Sim, você falou uma coisa legal sobre a questão do tempo, né? Às vezes eu não tenho espaço nenhum para colocar nada ali, né? Nem para fazer um acompanhamento, não tenho. Só que agora até é legal que alguns aplicativos facilitam isso. O tempo que, por exemplo, a gente passa numa rede social, tempo que eu tô ali no Netflix procurando uma série, fico lá meia hora, 20 minutos, assisto um pedacinho de uma, nem termino, já vou para outra, nem termino, vou para outra. O tempo todinho, no dia, se a gente coletar, às vezes era, por exemplo, uma sessão. Era uma sessão naquele dia que eu poderia ter feito, que poderia ter me ajudado em N formas ali para eu levar a semana de um jeito mais leve. Então a gente não está falando que a pessoa vai ter que desprender, talvez, 3, 4 dias na semana para poder fazer o acompanhamento. Não. Às vezes é um momentinho da semana dela. Um dia. Poucas horas ali, minutos do dia dela, que vai parar. Ela vai parar para ela, simplesmente para ela, e vai ter ali um momento de reflexão importantíssimo com a ajuda de um profissional. Uma pessoa que se preparou para te auxiliar naquilo que você está indo ali fazer. Não é simplesmente sentar numa mesa com os amigos e conversar, bater papo. É um profissional preparado para isso, né? E é importante a gente enfatizar bastante isso, porque ninguém questiona, né? Talvez, tipo, será que aquele ali é clínico geral mesmo? Será que ele vai me examinar direito? É clínico? Ih, eu acho que não. Ele só vai chegar lá e vai ficar... Não, pode confiar que é um profissional preparado ali. E, claro, e dentro da abordagem daquele profissional, ele vai saber transitar direitinho sobre a demanda ali, né? Sobre as questões que o paciente está chegando ali na frente dele naquele momento, né? Aí tem até uma pergunta aqui do Renato, ó, assim como em outras doenças, existem sintomas genéricos. Uma gripe, você tem tosse, febre, etc. No início de alguma doença mental, existe algum sintoma genérico? A doutora quer responder essa daí? Nas doenças mentais existem alguns sintomas que se repetem, né? Então isso às vezes leva tempo. Então o paciente muitas vezes vem num momento em que ele está numa crise, a gente identifica todos os sinais de uma depressão, precisa da ajuda do profissional psiquiatra para poder fechar esse diagnóstico.
E muitas vezes isso vai levar tempo. Então, demanda da adesão do paciente. Muitas vezes depois a gente percebe, junto ao psiquiatra, que não é só uma depressão, né? Então, de uma forma, do jeitinho que veio a pergunta, de uma forma bem genérica, eu entendo que é assim, alguma alteração no padrão mesmo de funcionamento da pessoa, né? Então, algo que é novo, mas que se repete, que incomoda, né? E que a pessoa ali vai prestando atenção como um incômodo, que, como eu disse, pode ser o sono ou a alimentação, ou um sentimento, alguma angústia, uma tristeza. Então, algo que seja novo, que incomoda, vale a pena prestar atenção. Pode ser um sintoma. Sim, sim, excelente. Inclusive, assim, nem claro, né, que às vezes a gente sabe que as pessoas cobram bastante, falam muita coisa, mas também observar um pouquinho o que, que os outros estão falando, né? Será que a gente alterou tanto o nosso comportamento ao ponto de estão notando, estão falando, ó, de uns tempos para cá você tá assim, 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 tá tudo bem? Observa, observa. Será que mudou muito de como você agia antes em determinadas situações? Né? Talvez seja ali um toque, um alerta. Observa. Por isso, da terapia. Às vezes você pega aquela fala, leva na sessão, fala, ó, o pessoal está falando bastante, assim, queria entender como que será que isso pode estar tão enfatizado em mim, o que está acontecendo, né? É a chance de analisar, né? Claro, a gente não vai ficar toda hora se prendendo, ai, fulano falou isso, fulano falou aquilo, mas capta, pega. Às vezes ali tá sendo um sinal, um toque, que às vezes pode ajudar a gente a lidar e cuidar de bastante coisa ali que às vezes está passando despercebido, né? Aquilo que se repete, até isso que você trouxe, assim, né? Claro, a gente não vai ficar se apegando, mas se eu estou me apegando a tudo, também é um sinal de ansiedade. Se eu me preocupo sempre em validar através da opinião do outro, se tudo me incomoda, se tudo me causa uma angústia, também é um sinal de ansiedade, também é um sinal que deve ser levado. Sim, verdade. Verdade, doutora. Vamos aproveitar agora, vou me despedir da doutora Marcela e vamos chamar aqui a doutora Raquel. Muito obrigado, doutora Marcela, contribuiu muitíssimo aqui para esse momento. E aí agora vamos dar sequência com a Raquel. Obrigada, Douglas. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E bom término de live para vocês. Valeu. Continua aqui Marcela. acompanhando, respondendo. Show, por favor. Obrigadão, doutora. Até a próxima. Boa noite, até. Maravilha, pessoal. Continuem participando, pessoal chegando, Júnior, maravilha. Podem interagir, mandar as perguntas. Agora a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco com a doutora Raquel. Vou incluir ela aqui no nosso papo. E vamos continuar abordando aqui esses temas e continuem mandando as perguntas. Está sendo muito bom. Olá, Raquel. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Poxa, vocês Tudo estão bem. muito fera nessas lives, hein? Ah, não tanto quanto você, né? Mas a gente está tentando aí. Vou te dizer. Muito legal, né? Essa interação da psicologia. Eu acho que vale tanto a pena o nosso trabalho que dá para se apaixonar todos os dias por ele, né? Ah, mudou muito, né? A gente não imaginava que ia ser tão fácil de adaptar nesse momento, apesar das dificuldades no começo, mas fluiu, bateu, né? A relação da psicologia com as redes, com tudo mais, deu certo. Vou te dizer. E foi bem legal que vocês abordaram até agora, mas eu queria dar uma enfatizada, sabe em quê? O quanto a saúde emocional, na verdade, ela impacta na nossa vida no dia a dia, e aí eu vou dizer a questão da sociedade, tá, gente? Porque uma pessoa emocionalmente adoecida, mentalmente adoecida, ela vai adoecer todos os lugares por onde ela passa. Isso é muito importante. Então, uma pessoa com estado ansioso, deprimido, ela vai levar isso no ambiente de trabalho, ela vai levar isso no ambiente familiar, no ambiente social, nos estudos, e isso vai repercutir não só para a pessoa, mas para aquelas pessoas que convivem em volta. Então, entra como se fosse num estado de dominó, né? Cadeia. Então, ela não falou bom dia, eu não falo bom dia. Ela falou mais alto, eu falei mais alto. Né? Ela não olhou para mim, eu também não olho. E aí a pessoa ela começa a resmungar. E eu sempre brinco, né? Quantas pessoas você já viu resmungando no dia de hoje?
E a gente precisa ter esse entendimento, que quando a gente fala em saúde emocional, a gente fala nos comportamentos rompantes, né? Que isso vem ser validado no dia a dia. E aí eu posso ter um comportamento rompante no trânsito, na fila de uma padaria, no banco, porque a impaciência, ela faz parte da parte da saúde emocional, né? Mas quando eu não tenho um repertório psicológico para trabalhar isso em mim, isso acaba sendo explosivo em tudo que eu faço. E, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, assim, a gente vê relacionamentos sendo destruído por saúde emocional, porque ela é expressa no comportamento. Nós vemos pessoas, né? As pessoas que me conhecem aqui sabem que eu trabalhei bastante tempo em recursos humanos. E a gente até tem um ditado que é assim, nós contratamos pela competência, mas nós demitimos pelo comportamento. Sim. E aí tem que tomar muito cuidado, porque o nosso comportamento, ele é a expressão das nossas emoções. Eu sempre digo, gente, o comportamento de vocês está expressando o que vocês estão sentindo. Então elabora aí essa emoção para ter um comportamento mais assertivo. Estou falando muito, pode falar, Douglas. Até teve uma época que ficou muito enfatizado, e até agora, assim, as pessoas têm gostado muito de ver essas coisas sobre linguagem corporal, né? O corpo fala. Exato. Só que será que a gente está vendo o que o nosso corpo está falando? O que o nosso comportamento está falando? Muitas vezes está passando batido. Eu estou gostando de ver, olha, o fulano, tá vendo? Eu identifiquei que ele é assim. E a gente? Será que a gente também não está expressando inúmeras coisas que está passando? Está passando. Tá passando. E aí, como a doutora enfatizou, aí tá prejudicando relacionamentos, a amizade, no trabalho. Aí você não entende por que toda vez o seu chefe te cobra da mesma coisa, te cobra de um jeito mais ríspido, você acha que ele é ignorante. Aí depois alguém chega para você e fala, então, mas você também tá falando com ele de um jeito muito ignorante. Você nem tá percebendo. Então, detalhes. Às vezes são detalhes que, por exemplo, até nessa questão de trabalho, prejudica, por exemplo, pessoas com clientes, né, no atendimento ao público, né, muitas vezes tudo isso pesa e pesa muito. E é tão triste quando a gente vê o paciente chegar lá e começa a falar tudo que foi prejudicado por um comportamento dele. Aconteceu isso, fulano falou isso pra mim, aconteceu isso aqui, eu terminei um relacionamento, acabou... É tanta coisa que você fala, poxa, olha, se tivesse analisado isso aqui no comecinho, talvez não teria sido essa avalanche, né? Exatamente, a saúde mental. Eu sempre falo assim para as pessoas que eles não conseguem diferenciar muito bem a questão da saúde mental com a psicológica. Eu falo, gente, pensa assim, ó. Imagina que eu tô apertando o meu dedo e aí eu sinto uma dor muito, muito grande. E aí as pessoas falam, Raquel, por que você tá gritando, chorando, esperneando? Aí eu falo, gente, porque eu tô com dor, eu tô com muita dor. Né? Eu estou dando esse exemplo para as pessoas diferenciarem a psicologia da psiquiatria, que ainda tem essa questão. Aí eu falo, gente, então imagina que como o meu grito incomoda vocês vão pôr um remédio aqui para eu suportar a dor. Então o remédio faz efeito e eu estou sorrindo para todo mundo, não estou gritando nem esguelando. Mas daqui a pouco o efeito vai embora. E aí eu estou gritando novamente. Aí o que eu digo, eu falo que o fator remédio, a medicação, é justamente para aliviar o sintoma da ansiedade, da depressão, do estresse, da síndrome do pânico, enfim. Mas é a psicoterapia, é o psicólogo que quando a pessoa estiver sem dor, vai dar estratégia para ele parar de apertar o dedo. Então, esse trabalho é um trabalho individual, ele é interno, e aí o psicólogo ele vai trabalhar justamente com isso. O que essa pessoa tem de repertório ao longo de vida que ela consegue se observar a ponto de ver que ela consegue parar com essa dor, para não ficar se lesionando. Então Sim. É muito importante as pessoas terem esse entendimento, porque quando eu faço um movimento que eu causo a minha própria dor, eu adoeço, de repente, se eu for a esposa, eu adoeço a esposa, uma mãe, uma profissional, uma estudante, uma social, uma filha, eu adoeço todas as minhas relações. E aí é onde entra a questão do adoecimento mental. Um fator psicológico que talvez muitas vezes eu não saiba lidar com as frustrações do dia a dia, com aquilo que me incomoda, eu sempre brinco e falo, por que você não pode se frustrar? Qual é a dificuldade? Quem é essa pessoa que você encontra na frustração? O que você tem de repertório para sair dela?
E as pessoas muitas vezes não conseguem fazer essa autoanálise, elas só não querem sentir a dor da frustração. E elas não entendem a grandeza que é sair de uma frustração, superar, desbravar, realizar, né? Sim. Então, isso é muito importante. A gente vê muitos casos a pessoa com aquele medo de acessar algumas coisas, né? De se deparar com algumas coisas, né? Só que assim, se você entrou naquela mata, naquela floresta que tá te deixando atordoado, você vai olhar ela de novo para poder sair. Vai passar por ela, mas é para sair, não é mais para ficar lá dentro. Então, ter esse medo de, não quero mexer nisso, já deixei lá para trás. Só que muitas vezes esse deixei lá para trás está prejudicando agora. Está vindo à tona agora. Algumas situações atuais trouxe aquela situação lá do passado à tona. Sim, sim. Então não é melhor a gente mexe, deixa vir. Lembra, de novo, gente, está vindo à tona na frente de um profissional. Sim. Ele vai conseguir te auxiliar. Então não tenha esse receio, esse medo de futucar aquela caixinha que você fechou, achou que fechou maravilhosamente bem, mas dá aquelas escapadinhas. De vez em quando sai ali, né? Ou escapa alguma coisa. Não tenha medo de acessar essas informações, essas situações, encarar isso daí. Encarar vai fazer uma diferença enorme, enorme, só de olhar. E aí, quando você trabalha aquilo ali na terapia, aí nem se fala, né? E ainda mais quando você falou dessa caixinha, então vamos imaginar que dentro dessa caixinha existe um repertório muitas vezes que não é nosso, mas é um repertório que veio de educação familiar, cultural, social, que foi dado para nós, né? E a gente vai criando a nossa estrutura psicológica em cima daquilo que foi ofertado lá atrás. Mas muitas vezes me foi ofertado uma falta de afeto familiar, uma baixa autoestima, uma insegurança, uma negligência afetiva. E eu, enquanto adulto, ou já tendo esse entendimento, eu não posso continuar trabalhando com aquilo que foi me dado. Então, eu sempre digo, a psicoterapia, ela não é um processo indolor, mas ela pode ser resolutivo, desde que a pessoa tenha disposição mental para se observar, para entrar dentro daquilo, né? Acessar essa caixinha, mas tem que ter a disposição mental para isso. E aí eu sempre brinco, o que a gente precisa de 3 coisas na vida? Eu digo que é maturidade mental, então a gente precisa reconhecer que nós estamos sujeitos a tudo a qualquer momento. E isso, a pandemia ter vindo, a gente vê essa incidência da questão da saúde mental, como surgiu, a gente vê que muitas pessoas não desenvolvem maturidade mental. O que é a maturidade mental? Poxa, por exemplo, eu preciso entender que para eu perder o emprego, eu só tenho que ter emprego. Para eu perder um casamento, eu só tenho que ter casamento. Então, tudo que eu passo a obter é um a mais que eu posso não ter. Então, eu tenho que ter esse entendimento de maturidade mental. Aí, eu preciso desenvolver maturidade emocional. Poxa, se uma dessas coisas chegar até mim, como que eu enfrento isso? O que eu tenho de repertório para sair? Como que eu passo por essa dor? Aconteceu, né? Não tem jeito. Aconteceu, Exatamente. E agora? Eu não posso ficar parada na dor. E maturidade espiritual. Eu digo que são 3 coisas que a gente precisa, porque eu preciso acreditar em algo que não seja em mim mesma, nem no que eu possuo, para poder superar, entende? Tem que dar força além da nossa, né? Uma força além da nossa. Então eu falo que essas 3 coisas, quando a pessoa ela busca, poxa, não que não vá ter dor, mas as dores elas ficam suportáveis, dá para sair, entende? E mesmo que cair, levanta, consegue levantar. Sim, sim. Esse processo, encarar isso daí, né? Principalmente lembrando que, claro, não é indolor. É igual aquela pessoa com a ferida, né? Vai no médico, tá machucado, até fazer talvez ali um ponto, mexer ali para cuidar daquela ferida, dói um pouco, né? Aquele, como fosse no passado, o famoso metiolate, arde. Arde na hora, mas depois passava, acabou. Pronto, ardeu na hora. Então, por mais que às vezes naquele momento ali, por exemplo, tem muitas pessoas que têm aquela vergonha de chorar na frente do terapeuta, né? Tem muitos pacientes que até recentemente eu ouvi de um paciente isso, achei muito engraçado. Ele falou, eu acho que você está identificando na minha voz que eu tô com vontade de chorar, né? Então chora. Pode chorar. É o local para chorar, põe para fora. Exatamente. Então, assim, trazer isso
é muito importante deixar esse sentimento, isso daí mexer. Deixa isso vir para fora. Quando a gente observa, poxa, eu chorei por causa de tal situação. Vamos analisar essa situação? Aí a gente olha aquela situação ali. Talvez a pessoa fale, ó, não preciso mais chorar por causa disso. Né? Agora eu consigo carregar melhor, né? Por exemplo, muitas pessoas não conseguem lidar com a demanda no trabalho, com essas situações. Quando enfrenta o problema, a pessoa vê que trava, fica mal, chega em casa depois, está com o corpo todo dolorido, né? Então, por que não olhar e falar, peraí, por que isso aqui está me incomodando tanto até no meu corpo? Eu estou sentindo essa situação me incomodando tanto. E olha, às vezes as pessoas nem imaginam, mas às vezes uma relação com o chefe reflete situações com pai, com mãe, com parceiro, com N situações que a pessoa nem imagina. Exatamente isso. Alguém falou aqui, eu só consigo ler meios comentários. Alguém falou que é difícil ter saúde emocional, acho que foi isso que eu consegui ler. Eu sempre brinco para as pessoas assim, ó. Eu também, né? Parece que eu só adoro brincar, né? Mas eu acho que fica mais leve falar de saúde mental. Não, a gente tem que deixar a pessoa mais leve ali na situação, né? Tem que ser mais leve, gente. Eu digo assim, ó. Pensa que desde quando você nasceu, eu tô falando para quem, no geral, nós estamos como se fosse numa piscina olímpica dando braçada, a gente dá braçada. E a gente dá só braçada para não morrer afogado, é braçada o tempo todo. Então, eu estou dando braçada há 37 anos, não tenho problema de falar a minha idade. Então, há 37 anos dando braçada. Só que isso fadiga muito. Fadiga porque eu dou braçada por uma mãe, por uma esposa, por uma profissional, por uma filha, por um estudante. Então, fadiga muito, gente. Aí que tá, o profissional da psicologia, ele não vai lá dar braçada por você. Sinto lhe dizer que nós já damos as nossas braçadas, tá? Nem a pau da braçada por outros. Exatamente. O profissional da psicologia, o que ele vai fazer é te ensinar técnicas de braçada para que você se fadigue menos, mas você vai continuar, para que você não morra afogado. Então, eu acho que fazer essas relações da psicoterapia para não adoecimento da saúde mental é de suma importância, para que as pessoas parem de criar essa resistência com a psicoterapia. Por exemplo, eu estou na área há 10 anos, só na área clínica. A gente vê o quanto a psicoterapia é tão efetiva, né? Ela é tão parceira da psiquiatria. A gente vê casos de pessoas que, poxa, para de tomar remédio, para de tomar antidepressivo, ansiolítico, por conta da ajuda do psicólogo, porque o psicólogo ensina a técnica de enfrentamento, de maturidade mental, emocional, e aí a pessoa consegue colocar aquilo em prática. E aí eu digo que essa questão da saúde mental, ela é que nem uma prática de atividade física, só que a gente faz uma atividade mental. Sim, ó que legal ali, ó, acabou de comentar. Eu acho que aprendi a dar algumas braçadas. Bom, parabéns, você vê, é assim, muito bom. vai construindo. Né? Isso, num dado período, a pessoa vai começando a entender e falar, olha, opa, já mudei aqui. Então, algumas técnicas, algumas braçadas novas que a pessoa aprendeu ali. E, gente, é um processo contínuo, né? Não quer dizer que em um mês você já vai saber compreender tudo, tá ótimo e tchau. Não. Vai ali construindo, vai analisando. Olha lá, ó. Parabéns, ó, a doutora Raquel que me ajudou, ó. Já fez aqui o merchan, hein? Que coisa, hein? Então é isso, gente. Vai construindo isso daí. Mas inicie. Isso mesmo. Nós temos 2 minutinhos. 2 minutinhos. Tá. O que você gostaria de falar para encerrar aí, doutora? Que as pessoas prestassem muita atenção no comportamento delas. No comportamento, que é a expressão emocional, não no que elas sentem. Porque eu vejo muito que o problema, né, posso estar errada, mas dentro da minha percepção, para mim, um problema mundial é o comportamento. É como as pessoas se comportam, como elas se relacionam quando elas estão numa emoção fragilizada. Então, não olhe para aquilo que você sentiu. Olhe como você quer reagir frente àquilo que você sentiu. Olha para o comportamento. Sim, sentir nós vamos. Agora, a reação é que muitas vezes ela é desmedida, não está de acordo, né? Então é bom mesmo focar na reação, no que vem depois. O sentimento talvez vai existir ali, mas o sentimento a gente consegue aprender talvez a lidar, a sensação. Agora, e essa reação? Né? E comportamento, desculpa,
Só que finalizando, gente, comportamento é uma decisão. Independente da dor que eu sinta, da emoção que eu sinta, eu decido como eu quero me comportar. E aí a psicoterapia ajuda bastante nisso. Boa. Doutora, muito obrigado. Fechou, galera. Fechamos Obrigada muito bem aqui. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, E assim, meninas. pessoal, mandem também perguntas para o que vocês querem nas próximas lives, que temas que são interessantes para vocês, que vocês queiram que nós abordemos aqui em outras lives. Acompanhe o Instagram da Susan Clean, tem o blog da Susan Clean, o YouTube da Susan Clean. Poxa, vai lá, fortalece a gente aí, interage bastante. Além das lives de psicologia, tem outros temas, claro, que com certeza vai agregar muito para todos vocês. Brigadão, pessoal. É um prazer, nós, da equipe da Susan Clean, todos, né, o corpo clínico todo, é um prazer enorme poder estar em contato com vocês e passar um pouquinho de conhecimento e ter essa troca com vocês. Brigadão pela live com todos vocês. As doutoras também, e nos vemos numa próxima.